Olá, você que acompanha o trabalho do Magic Dragon. Eu tô aqui agora para falar sobre uma questão que sempre alguém me pergunta, que é qual é a diferença entre mágica e ilusionismo. Bom, primeiro é importante a gente entender que existem diferenças que são assim bastante sutis e ao mesmo tempo que são diferenças importantes. Primeiro a gente tem que entender que a própria palavra mágica e ilusionismo, ela já pressupõe algumas coisas que nos dão um indicativo do que seja cada uma delas. Por exemplo, a palavra ilusionismo, ela é um derivado da palavra ilusão. E a palavra ilusão, por si só, já remete à ideia de que não é algo real, né? Não é algo verdadeiro, digamos assim. A palavra mágica, ela já pressupõe a ideia de que existe poderes naquele fenômeno que você está testemunhando, poderes paranormais, né? Então, essa é a primeira diferença que você percebe logo de cara pelo significado das palavras, né? A palavra mágica pressupõe que há a existência de poderes paranormais no fenômeno que está sendo observado, e a palavra ilusionismo, ela pressupõe de que ali não é real, né? De que aquilo ali é um truque, né? Assume-se a ideia de que é um truque que está ali, né? Sendo executado. Essa é a primeira diferença essencial, certo? E isso já nos leva a uma outra diferença, né? É a diferença de marketing, de abordagem de público. Quando você usa a palavra mágica, você está abordando um público infantil, que é um público que ainda está mergulhado no mundo da fantasia, né? É um público que ainda enxerga o efeito, o fenômeno que ela vai testemunhar como algo real, como algo paranormal, né? Então a palavra mágica, ela traz muito público infantil, né? A palavra ilusionismo, ela já remete ao público adulto, né? Então o profissional, quando usa a palavra ilusionista ou ilusionismo, ele está querendo, através da estratégia de marketing, ter acesso ao público adulto, vender o seu show para o público adulto, né? Então essa é uma segunda diferença. Então o profissional que entra nesse ramo, né, ele tem que fazer uma escolha, ou ele vai usar a palavra mágico, e aí ele ficar muito mais tendencioso ao público infantil, ou usar a palavra ilusionista e ficar muito mais tendencioso ao público adulto, né? Ok. Então nós temos também uma outra diferença, uma outra abordagem que é a seguinte: a palavra ilusionista, ela pressupõe que é aquele profissional que trabalha com grandes ilusões, com equipamentos grandes no palco, né? Equipamentos que possibilita mais de 1000 pessoas conseguirem ver bem, com qualidade, aquele show, né? Já a palavra mágico já pressupõe mais uma dominação de mágica de salão. Então mas essa é a diferença. Então a palavra mágica, ela pressupõe uma predominância de mágica de salão, e a palavra ilusionista, ela pressupõe uma predominância de mágica de palco. Há uma diferença sutil entre as duas coisas, né? Que a gente vai entender um pouco melhor mais pra frente. Pois bem, uma outra diferença então, já que nós estamos falando que há uma predominância na palavra mágico em mágica de salão, e na palavra ilusionismo há uma predominância de mágica de palco, nós temos outra diferença, que é a seguinte: a quantidade de pessoas para o qual aquele tipo de abordagem se dirige, né? No caso, a mágica, com maior predominância na mágica de mágicas de salão, você se volta para um público de no máximo 200 pessoas, certo? Para poder ver o show com qualidade, né? As mágicas, os números de mágica cabe bem para a mágica de salão, e até 200 pessoas conseguem assistir com uma qualidade boa, certo? Já a palavra ilusionismo já pressupõe que você vai usar grandes equipamentos, e por isso você vai atingir um público bem maior, porque o público com uma distância bem maior consegue ver com maior qualidade. Isso é uma lógica geral, não é uma regra, rígida. Isso é flexível. Por exemplo, eu, apesar de usar o termo mágico, usar o nome mágico, eu já fiz shows para mais de 4.000 pessoas. Por exemplo, eu me apresentei no SBT ao vivo, e a gente ficou num espaço onde tinha mais de 4.000 pessoas. E eu fiz a apresentação lá, usando números de mágica de palco, não, de mágica de salão, mas que alcançava aquele público que estava lá, porque o público estava na distância bem curta. Então o público, apesar de ter mais de 4.000 pessoas, a distância era curta, eles conseguiam ver com qualidade
aos números que eu estava apresentando, né? Então, assim, quanto maior o público, quanto maior a distância, mais se aplica ao termo ilusionismo, que trabalha com grandes ilusões, né, mágica de palco. Quanto menor a quantidade de público, quanto menor a distância, mais se utiliza o termo mágico, que o mágico ele trabalha mais com mágica de salão, tá? Enfim, mas assim, a mensagem principal que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a questão do significado da palavra e da filosofia que traz por trás desse significado, né? O público para o qual se volta aquele tipo de termo. A palavra mágico que pressupõe, né, que há a existência de poder paranormal naquele fenômeno que está sendo apresentado, naquele número que está sendo apresentado. No caso, o público, que é o público infantil, tem a crença de que aquilo é real, certo? Porque ele vive no mundo da fantasia. E aí se utiliza o nome mágico. E de um outro lado você tem a palavra ilusionismo, que já se pressupõe que a pessoa, que é o público adulto, sabe que aquilo é um truque, né? E ele aceitou o pacto de que aquilo não é real e que ele está ali só para se divertir, né? Necessariamente aquilo não é real. Então, mas assim, isso nos traz uma outra discussão que é importante, que é a seguinte: a mágica, o ilusionismo, ele tem a função de resgatar a fantasia das pessoas, ele tem a função de proporcionar ao indivíduo pelo menos um breve instante de acreditar na possibilidade do ser humano ser capaz de realizar algo impossível, né? Então, eu costumo dizer, inclusive, que a mágica é a arte da esperança por isso, porque ela sinaliza para o espectador de que o impossível pode ser possível, de que o impossível pode ser realizado, né? De que um ser humano é capaz de realizar o impossível, inclusive na sua vida, com seus problemas. Então, por isso que eu costumo dizer que a mágica é a arte da esperança. E assim, sempre que eu faço mágica para adultos, eu deixo bem claro que eu não tenho nenhum tipo de poder, né? Eu sempre começo o show deixando isso claro, que o objetivo não é ofender a inteligência de ninguém, né? Que eu não estou ali para desafiar ninguém. Inclusive, existe no Brasil uma cultura muito forte de que as pessoas querem se contrapor ao mágico, querem, sei lá, desafiar o mágico, querem, sei lá, provar que o mágico é um charlatão. O mágico não é um golpista, o mágico é um artista, certo? Eu costumo dizer isso no meu show: o mágico não é um golpista, ele é um artista. Ele não está lá para enganar você, o mágico está lá para divertir você, né? Eu costumo dizer para o meu público adulto o seguinte, quando eu faço mágica para adultos, eu digo: olha, se você acha que está sendo enganado e você não quer ser enganado, é muito simples, feche seus olhos e não assista, certo? Eu estou lhe dizendo aqui agora que é tudo truque. Então, eu já estou assumindo que é um truque, então você não precisa ficar nessa neurose de descobrir o segredo. Até porque, se você ficar na neurose de descobrir o segredo, você não vai curtir o show. Você precisa relaxar, se desprender do segredo para curtir o show. E, por outro lado, também eu vou e volto em relação às crianças, por exemplo. As crianças que geralmente estão... elas estão muito mais mergulhadas no mundo da fantasia do que o adulto, com certeza. E, assim, mas às vezes acontece de a gente encontrar uma criança que é contaminada por um adulto, e o adulto fica dizendo: olha, é tudo truque, viu? Vá lá, desvende, vá lá, acabe com o show do mágico. E o adulto tem essa postura imbecil, que é uma postura imbecil, de acabar com a fantasia da criança. Comparativamente aquela, por exemplo, a questão da criança acreditar em Papai Noel ou não, né? Eu acho que você tem que preservar um pouco dessa fantasia do Papai Noel até um certo ponto. Você não pode chegar de cara e quebrando essa fantasia, ou não dando a ela o direito de ter uma fantasia como essa, ou qualquer outro tipo de fantasia, né? A fantasia, ela é saudável para a mente do ser humano, para a mente da criança. A fantasia, ela arranca os limites da mente. A fantasia, ela proporciona que você explore diversas áreas neurais da mente que não seriam exploradas se não fosse a fantasia, né? Então a fantasia, ela permite a abstração, a exploração da abstração. Para a gente aprender, para a gente estudar, a gente precisa abstrair. E a abstração, ela é estimulada pela fantasia. Então a fantasia é um momento necessário para todo ser humano. Então nós não podemos abrir mão da fantasia das crianças, certo? Elas precisam da fantasia para aprender a abstrair, porque é justamente a abstração que nos proporciona a aprendizagem, né? A aprendizagem só acontece com abstração. Matemática, por exemplo, é pura abstração, certo? O que é 1 mais 1? O que é 1? Né? O que é 2? Né? O que é 2, o que é 4 dividido por 2, né? Enfim, tem muita abstração na matemática. Tem concretude, mas tem muita abstração também, né? Então a matemática se aprende muito por abstração, e outras matérias mais também necessitam de exercício de abstração para que você consiga aprender, né? Então a mágica é
está em defesa da fantasia, certo? Então, a fantasia, ela precisa existir para o bom desenvolvimento humano, certo? Para o desenvolvimento da aprendizagem, tá bom? Então, é isso aí. Valeu! Então, essas são as diferenças entre mágica e ilusionismo. Um abraço, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.